Boa tarde a todos, como vocês estão? Que tenhamos hoje uma ótima quarta-feira, um dia iluminado, abençoado, que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos livre de todos os males, tá certo? Só temos que agradecer a Deus por esse lindo dia, pela oportunidade que Ele nos dá a cada dia, tá bom? E agradecer a cada família pela ajuda, pela dedicação, pelo esforço. E a vocês também, meus amores, pelo esforço de cada um de vocês, tá? Eu sei que alguns se esforçam muito mais e eu só tenho que agradecer pela dedicação, que isso é muito importante para vocês. Vocês não sabem o quanto isso é importante. Então, hoje, na aula de História, vamos ver um pouco a História e Cidadania, Cidadania em Outros Tempos e Direitos da Humanidade. Então, pega aí o livro de vocês, lá no módulo 3, tá bom? E lá na página 7 de História. E vamos lá acompanhar aí a leitura. Lá na página 3 diz assim: o que é cidadania? Você já reparou em alguns jogos, cartas, tabuleiros, entre outros, existem várias regras que devem ser seguidas pelos participantes, não é isso? Se eu for jogar dominó, xadrez, dama, eu tenho regras a ser seguida aí. Se essas regras não existissem e cada pessoa jogasse como quisesse, como é que iria funcionar o jogo? Às vezes daí em família, vamos jogar, não vamos seguir as regras e dar aquela maior confusão. Porque se a gente não seguir a regra, o jogo não vai dar bem, vai acabar em briga. Para viver em sociedade, também é assim. Ou seja, se as pessoas agissem somente conforme as próprias vontades, sem seguir regras de convivência, a vida coletiva não iria funcionar. Se a gente não seguisse a regra que tem que obedecer uma fila para subir no ônibus, para ir no banco, iria ser maior bagunça. Então, nossa vida também tem regras. Temos horário para estudar, horário para trabalhar, horário de sair. Imagina eu ir na escola quando eu quisesse, ir no trabalho quando eu quisesse, eu ir pagar uma conta quando eu quisesse, não é? Então, para tudo isso existe uma regra. Por isso, as regras foram criadas e transformadas em leis para que a vida em sociedade fosse organizada e cada um soubesse quais são seus direitos e seus deveres como cidadão. Então, por isso que existem as regras. Se eu estou dirigindo, né? Aí essa mão aqui não é para mim entrar. Eu tenho que esperar essa via que está passando aqui, que é a principal, passar. Se eu passar porque eu quero, porque eu acho que eu estou no direito, vai acabar acontecendo algum acidente. Então, para tudo na nossa vida existem regras, existem direitos e deveres. Se eu quero, como nossas aulas online, se eu quero aprender, né, eu vou ter que me dedicar, vou ter que me esforçar, vou ter que participar das aulas. É chato, cansativo, é. Mas, infelizmente, a gente precisa participar das aulas. Então, eu vou ter que obedecer às regras. Não vou ficar conversando no grupo. A regra do nosso grupo: só fazer perguntas, não tirar brincadeiras, não postar desenhos. Então, assim, são regras que a gente tem que estabelecer. Se tia Adriana deixar o grupo do WhatsApp à vontade, a gente vai postar o que quer. Então, a gente tem regras a obedecer nisso daí, tá bom? A propósito, você sabe o que é ser cidadão? O que é ser cidadão? Você sabe realmente o que é? A palavra significa habitante da cidade, mas com o passar do tempo, o significado foi ampliado. Atualmente podemos entender que ser cidadão é ter seus direitos garantidos e cumprir os seus deveres, respeitar as leis e praticar ações que tornem o país onde se vive um lugar melhor para todos. Sendo assim, cidadania é o conjunto de direitos e deveres praticados pelas pessoas que vivem coletivamente num país e pelos cidadãos. Então, cidadania é isso aí, é um grupo de pessoas que vivem em determinado lugar e tem que seguir aí as regras, né? E cumprir com os seus direitos para poder ter os seus deveres, para poder ter os seus direitos. Não adianta eu querer só direito, é meu, mas eu tenho que fazer o meu papel. Na página 4 diz assim: os direitos de cada pessoa. Leis, direitos e deveres das pessoas que vivem em determinado país são resumidos em livros, reunidos nos livros chamados códigos ou estatutos. Esses documentos podem ser usados pelo cidadão
para consultar direitos e deveres relacionados ao comércio, ao trânsito, ao trabalho, a construções, a vida das crianças, dos idosos e entre outros assuntos. Cada país tem um conjunto de leis fundamentais chamado de Constituição. As leis previstas nesse documento devem ser obedecidas por todas as pessoas que vivem neste país. Cada país tem a sua Constituição, tá? Contudo, alguns direitos nem sempre foram acessíveis a qualquer pessoa. Por exemplo, antigamente meninos e meninas não recebiam a mesma educação, né? Tinha uma escola em que só era para meninos, antigamente, e tinha escola só para as meninas. Os meninos não podiam ficar perto das meninas. Os meninos, eles poderiam estudar, fazer o que quisesse. Já as meninas tinham que ficar em casa, aprender a cortar, costurar, bordar, cozinhar. Então, cada época que foi passando, os direitos foram mudando. Então, a gente tem o livro do Código do Consumidor, que é esse livrinho aqui, tá certo? Quando a gente vai fazer alguma compra, alguma coisa, nós somos consumidores, temos que saber qual é o nosso direito. Se eu comprar algum produto e ele estiver vencido, quando eu chegar em casa que eu olhar, eu tenho o meu direito de ir lá reclamar e reivindicar o outro. Se eu vou comprar, por exemplo, um lápis, uma canetinha, aí cheguei em casa, eu vi que ele estava com defeito, com uma falha. Eu tenho o direito de ir lá, né, e reclamar e eles me darem outro novo. Seja comprado pela internet, seja comprado numa loja, eu tenho o meu direito garantido, tá bom? E às vezes a gente vê a promoção, aí quando chega na loja, você vai passar no caixa, não está naquele preço. Então a gente tem que estar atento, somos consumidores, devemos estar atento a tudo isso daí. Na página 6 diz assim: a cidadania em outros tempos. Os direitos vivenciados no presente foram conquistados no decorrer da história da humanidade, por meio de muitas lutas. Ser cidadão na atualidade é bem diferente de quem era cidadão antigamente, mas a ideia atual de democracia e de cidadania foi inspirada na Grécia e na Roma antiga. Então, as lutas, as conquistas não foram conquistadas hoje. Ela vem há anos, há séculos, as pessoas lutando pelos seus direitos. As mulheres antigamente não podiam estudar, não podiam trabalhar, né? Tinham que casar com quem os pais escolhiam, tinham que casar com aquela idade. Então, ao tempo, isso daí foi tudo mudando. É tanto que tem aquele Dia Internacional das Mulheres, que elas foram todas queimadas numa fábrica, porque elas lutaram, reivindicaram por direitos, por pagamentos iguais. Ainda hoje tem muitos países e muitos lugares que pagam o salário das mulheres bem menor do que a dos homens. Os homens recebem X e as mulheres recebem Y. E elas estão lutando ainda hoje por esses direitos. Então, tudo que a gente tem hoje, escola com qualidade, mesmo aí quem é da escola pública, a gente vê aí a reunião do Fundeb, né, para ser cortado. Vê aí, hoje vai ter uma votação que querem cortar, diminuir o salário dos professores, o reajuste. Então, tudo isso aí são conquistas dos trabalhadores. Trabalhadores antigamente trabalhavam 40 horas, recebiam muito pouco. Já hoje eu ainda acho pouco trabalhar e receber um salário mínimo, porque o salário deveria ser um salário digno para todos, né? Independente da sua profissão, deveria ser um salário adequado, porque um trabalhador sustentar com um salário mínimo, pagar água, luz, trabalhar de domingo a domingo, o dia todo, 8 horas por dia, para ganhar um mínimo é muito pouco. Para pagar água, luz, aluguel, fazer feira, né? Comprar ainda alguma coisa para os filhos. Então, temos muita luta ainda pela frente, muito direito a ser conquistado, né? Trabalhadores que trabalham duro, no pesado e ganham mixaria, gente, pouquíssimo. Então, aí são lutas que devemos mudar. E quem vai mudar essas lutas sou eu e são vocês. Somos todos, não é só um não, tá? Tem que ir todo mundo para a luta, todo mundo lutar pelos seus direitos. Lutar por uma educação de qualidade, lutar pela saúde, lutar pela moradia, ter uma saúde digna para todos. Então, tudo isso daí são o quê? São nossas lutas, nossas conquistas. A cidadania ateniense, em Atenas, durante a antiguidade grega,
surgiu uma forma de governo chamada democracia, significado governo dos demos. Quer dizer, os demos eram os grupos que formavam a população ateniense. Nessa forma de governo, os cidadãos tornavam as principais decisões políticas sobre a vida da cidade. Então, eles que decidiam o papel dos cidadãos de lá, o futuro de cada um. Então, a palavra política quer dizer, a política está relacionada com a ideia de cidadania. Então, aqui tem um textinho falando sobre ela, tá certo? Então, cidadania são direitos e deveres a serem cumpridos e todo mundo tem os seus direitos preservados, direitos iguais. E, ultimamente, nós temos desde 1948 os direitos da humanidade, que são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê uma série de direitos e atualmente é reconhecida por 193 países, incluindo o Brasil. Então, lá na página 9, tá mostrando os direitos. Direito à educação, direito à vida, direito à preservação, à liberdade, direito a lazer, à migração, liberdade religiosa, liberdade política, proteção, alimentação, vida. Então, esses são os direitos humanos, tá? Esse documento foi um marco importante na história da humanidade para defender uma vida digna para todas as pessoas, independente da origem, como os africanos, americanos, independente de qualquer um deles, europeus, oceânicos, da sua condição social, da sua etnia, da sua crença religiosa e de outras características culturais. O primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todas as pessoas nascem livres e iguais em direito. Então, qualquer um tem todos esses direitos aí, somos livres. Basta a gente lutar, pagamos impostos e queremos tudo isso aí com qualidade e o melhor possível. Não adianta só a gente pagar o imposto e não ter educação, não ter moradia, não ter saúde, não ter um lazer, não ter. Então, cada um tem direito a isso daí. Todo mundo nasce livre, todo mundo tem seus direitos. Lembrando que não existe só direito não, tá? Temos dever também a ser cumprido. Então, vamos aí fazer uma leitura e vamos responder a atividade aí do livro e eu vou dizer o que eu quero já com vocês. Então, um beijo bem grande, uma ótima tarde a todos vocês, certo? Pesquisem, tá? Quais são os direitos humanos, qual é aquilo que você vê que nosso país realmente está precisando mudar. Então, até daqui a pouco na nossa atividade. Um beijão e uma ótima tarde a cada um de vocês.